Ainda em relação a esse tema, estabelece uma distinção dotada de plena validade. Trata-se da diferença entre consenso sobreposto e consenso constitucional. Este inclui somente os procedimentos políticos do governo democrático. O consenso sobreposto reveste-se tanto de intensidade como de extensão. A ideia da justiça como equidade, que é a novidade sugerida por Rawls à social-democracia, seria uma espécie de ápice a ser atingido em matéria de intensidade. Ao mesmo tempo, ela deve abranger sucessivamente todos os grupos atuantes da sociedade. O foco da extensão, do mesmo modo que da intensidade, corresponde a uma concepção específica de justiça, tomando a justiça como equidade como modelo exemplar. Em segmentos mais estreitos da sociedade, pode dar-se consenso mais específico, ensejando ainda a emergência de concepções rivais de justiça. Ademais, diferentes concepções liberais, isso é, social-democratas, podem ser assumidas por diferentes interesses. Nesta circunstância, o papel da justiça como equidade tem lugar especial no que se refere à obtenção do pretendido consenso sobreposto. Na pesquisa que desenvolve a fim de determinar em que segmento da vida social repousam a estabilidade política e a coesão social, Rawls apresenta ainda estes conceitos básicos: prioridade do direito e do conceito de bem, razão pública e estrutura básica. A prioridade indicada traduzir-se-ia no propósito de assegurar a todos o acesso aos bens primários, cuja lista compreende, além das liberdades básicas, níveis de renda aptos a permitir o que denomina de bases sociais do autorrespeito. A razão pública corresponde à característica de um povo democrático. É a razão de seus concidadãos de onde procede o status da igual cidadania. Sendo apreciada e honrada, não é matéria de legislação. Como ideal, a concepção de cidadania no regime constitucional indica como as coisas devem ser. Segundo afirma Rawls, a Suprema Corte nos Estados Unidos seria o protótipo da razão pública. O conteúdo da razão pública reporta-se mais uma vez ao conceito de justiça como equidade. Especifica, em primeiro lugar, direitos básicos, liberdades e oportunidades. Em segundo lugar, determina a prioridade especial para aqueles direitos. E finalmente indica as medidas capazes de assegurá-los a todos os cidadãos. No fundo, o autor pretende aproximar a vida política de valores morais, o que a ciência política já vinha destacando ao assinalar que a tensão entre ética e política reduz-se na proporção em que as sociedades incorporam, na sua vivência cotidiana, o respeito aos direitos humanos. Por fim, o último conceito, estrutura básica. No entendimento de Rawls, trata-se do conjunto das diretrizes norteadoras das instituições sociais, sobretudo no que se refere à divisão das vantagens resultantes das atividades sociais. Em síntese, Rawls não acredita que o mercado possa garantir a justiça dos contratos, mesmo que em seu ponto de partida haja tomado como referência a equidade. Por isso afirma que é necessário taxar rendas e heranças, e aí entra de acordo, não, entra ou vem de encontro ao pensamento de Thomas Piketty. Admite que a estrutura social, assim concebida, afete as expectativas dos indivíduos e possa reduzir suas ambições. Sem embargo, supõe possível conciliar essa proposição com a manutenção da eficiência econômica. Transcreva sua conclusão. A concepção da justiça como equidade se volta para aquele impasse de nossa história política recente que se revela na ausência de acordo sobre a forma pela qual as instituições básicas devem ser organizadas para estar em conformidade com a liberdade e a igualdade dos cidadãos enquanto pessoas. Desse modo, a justiça como equidade dirige-se não tanto aos constitucionalistas, mas aos cidadãos de um regime constitucional. Apresenta uma maneira para que eles concebam seu status comum e garantido de cidadãos iguais e tenta conectar uma determinada forma de entender a liberdade e a igualdade como uma concepção específica de pessoa que penso ser afim às noções compartilhadas e convicções essenciais implícitas na cultura pública de uma sociedade democrática. Então, isso é um pouco da obra O Liberalismo Político, da apresentação do John Rawls. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.